Eu sou a Tamara, chamo-me Tamara Tamo, sou ministra dessa casa abençoada. E pelo cenário, acho que vocês já perceberam o que vai acontecer a seguir, amém? Então, nós vamos ter um momento de conversa com os nossos preleitores, um painel de conversa. Mas antes de nós convidarmos todos aqueles que passaram por aqui, nós vamos chamar uma pessoa. Nós tivemos várias sessões desde ontem, já tivemos uma no final do dia de ontem, tivemos uma no período da manhã e estamos a ter esta como a sessão de encerramento, amém? E nós entendemos que as pessoas ao longo desse período tiveram questões, tiveram dúvidas e precisam de ser esclarecidas, amém? E como os nossos líderes são visionários, então preparou-se esse momento. Mas antes, conforme disse, nós vamos ter aqui uma pessoa muito especial, que é um dos preletores também. Não esteve durante esse período, estará aqui conosco no painel, portanto, ele vai chegar antes e vai falar um pouco sobre a sua jornada, amém? Então, eu estou a falar de uma pessoa que é pastor do Ministério Deus da Graça, desde a sua fundação em 2027, coordenador nacional do mesmo... 2007, desculpa, e coordenador nacional do mesmo ministério, que é o Ministério Deus da Graça. É formado na Universidade de Unissa, na África do Sul. Tem o curso de Teologia na Universidade de Covington, nos Estados Unidos da América. É fundador da empresa Angodema, Alaturca, Pedras Naturais, Sequeira, Mármores. É também vice-presidente da Câmara do Comércio Angola-China desde 2021. Então, eu quero que vocês deem as boas-vindas ao pastor Emanuel Lourenço Miguel. Boa tarde, pastor Emanuel. Seja bem-vindo à nossa casa. Eu já fiz aqui a apresentação do pastor Emanuel. Entretanto, nós, conforme disse, nós precisamos de conhecer mais sobre o pastor. Então, eu vou dar uma oportunidade agora para que o pastor... Eu fiz uma apresentação breve, mas se calhar existem coisas e detalhes do pastor que acha importante esses líderes também conhecerem. Amém? Ok. Muito boa tarde e a paz do Senhor a todos. Penso que já deu o meu nome completo, mas eu chamo-me Fua Emanuel Lourenço Miguel. Fua é o meu nome africano, em Bakongo, dos Bakongos. Eu sou da linhagem dos Bakongos. O meu pai é do Uíge, a minha mãe é do Kwanza Sul e eu sou sul-africano. Então... temos aqui uma mistura muito séria. Antes de mais nada, eu queria primeiro apresentar as pessoas que me fazem que acompanham de mim. Estou com a minha esposa, Fernanda Neves Miguel, que é a minha... ela é a minha amiga, digo eu sempre, minha amiga, minha namorada. E minha best. Glória a Deus. Ela é minha best, então está também acompanhado aqui com o pastor Rafael Rosa, que é nosso pastor na congregação do Morro Bento agora, acompanhado com a sua esposa. Está também a pastora Cíntia Moachilela, também por aí, também do Ministério Deus da Graça. Alguns líderes também que me seguem, que vieram comigo, e o Chen de Jorge e os demais. Também vi ali a pastora Amália da Silva, pastor da Silva também, o seu esposo, a irmã Luísa. São pessoas, acredito, que dispensam apresentações aqui nessa casa, estão mais tempo aqui. Amém? Sim, falou muito bem de tudo quanto disse de mim. Eu nasci no campo de refugiados em 1978, quando, após a Guerra Civil, o decorrer da Guerra Civil em Angola, os meus pais, principalmente o meu pai já era militar na altura,
e eles trilharam para este caminho, não é, do sul e foram capturados pelos sul-africanos e pronto, fizeram ali um campo e eu nasci neste campo de refugiado em 1978 até os meus 9 anos de idade. Ainda estava no centro do campo de refugiados, que depois tornou-se uma base militar. E depois fomos, em 89, como havia aquele acordo de paz entre a Namíbia e a África do Sul, tinha que dar a sua independência, a Namíbia. E o meu pai já era membro do exército sul-africano, então fomos obrigados a mover mais ao centro da África do Sul, onde eu fiquei a minha vida toda, até terminar os meus estudos secundários, mas por falta de condições financeiras, meu pai, durante essa época, ele tinha perdido quase tudo, e eu fui obrigado a começar a trabalhar a uma idade muito séria, muito jovem. Comecei a trabalhar para poder ajudar os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, e dentro disso fui também fazendo algumas formações. Em 2003, estou a resumir, em 2003 eu venho para Angola pela primeira vez, vim pela uma multinacional que trouxe-me para aqui, porque nós tínhamos aqui projetos gigantescos e eu já fazia parte de uma estrutura de liderança lá nessa multinacional, em 2003. Vim para aqui em 2003, 2004, 2005, 2006, final de 2006 decidi abandonar tudo, porque depois conheci Deus. Eu já cresci na igreja, não cresci fora da igreja, sempre cresci na igreja. Mas chegou um tempo que eu desviei-me do caminho de Deus. E quando eu cheguei a Angola, estava desviado. Eu era jovem, com 24 anos de idade, quando cheguei a Angola. Tinha um salário muito alto, não tinha responsabilidades. A minha responsabilidade era pai, mãe e irmãos. Mas também eles já começaram a dar-se bem, então eu fiquei esse jovem, sem filho, sem mulher, sem nada, e a esbanjar dinheiro. E depois Deus foi me buscar, disse: volta, porque senão vais morrer, estás quase. Se você continuar assim mesmo, meu filho, não vais durar mais um ano, vais ir já, vou te chamar para aqui, porque lá embaixo não está a dar. Então, foi dali que em 2005 eu começo uma empresa chamada Angodema. Começo a empresa Angodema e começo a fazer trading com a Angodema. Depois da Angodema, fui buscar um grupo, fiz uma parceria com uma empresa chamada Alaturca, Natural Stones da África do Sul, e fui também buscar parceiros que eram o meu pai na fé, falecido em memória agora, o Dr. Teddy de Almeida. Ele era meu consultor, ele me fazia consultorias de graça naquilo quanto eram negócios. Então eu fui falar com ele e ele interessou-se com o projeto e ficou parceiro também do projeto. E ali, em 2007, nós lançamos a Alaturca Pedras Naturais, uma indústria transformadora de rochas ornamentais no mercado. E também em 2012, voltei a começar a estudar pela UNISA, na África do Sul, porque vi que me faltavam alguns elementos, então eu volto e começo a estudar por correspondência, já ia só fazer provas e estava a me formar em gestão financeira, porque queria entender mais como é que os números funcionam. E também, posteriormente a isso, o meu pastor, o meu pai na fé, depois dele graduar fazer o doutoramento na Universidade de Covington, nos Estados Unidos, ele obrigou-me também a me inscrever na mesma universidade, e ele me disse que você também tem que se doutorar nesta mesma faculdade. Ainda não fiz o doutoramento na mesma faculdade, mas prometo que farei. Muito obrigado. Esse é Emanuel Miguel. Penso que, resumindo, falei um pouco de tudo. Sim, pastor Emanuel, muito obrigada. Na verdade, acabou respondendo uma questão que tinha aqui, que era como descobriu o que tenho chamado, né? Como é que descobriu que iria embarcar, entretanto, para o tipo de liderança cristã, não é? Acho que acabou respondendo aqui de forma resumida. Entretanto, eu vou passar por uma questão que tenho aqui, que é, considerando, não é, as várias empresas que o pastor Emanuel lidera,
Vimos também que é presidente da Câmara do Comércio entre Angola e China. Imaginamos que tem várias responsabilidades nesse sentido, não é? E sabemos que o tipo de liderança secular é de alguma forma ou muito desafiadora. Então, gostava de perceber como é que consegue exercer, né, a liderança do tipo de Cristo dentro dessas empresas. Ok, gostei muito da pergunta e falou de uma coisa muito importante, a liderança secular. Eu falo de um grande escritor, Henry and Richard Bakebe, no seu livro Liderança Espiritual. E neste livro ele fala dessas de vertentes de liderança. A liderança política, a liderança em negócios empresariais e a liderança na igreja. E depois ali nós vamos naquilo quanto é a liderança circular, porque nós temos várias formas de atuação em cada campo. E falando de liderar uma empresa, é completamente diferente ao liderar uma igreja. Liderar uma empresa, tu tens uma visão, que você possui essa visão, tens que passar para as pessoas essa visão, mas por tudo também ela tem que gerar recursos financeiros, porque a empresa sobrevive de recursos financeiros. Mas há uma coisa que eu digo, a Bíblia é clara. E ali nós precisamos entender entre o que Deus quer de nós. Eu, quando fui chamado para exercer a palavra de Deus, fui muito claro. Eu trabalhava numa empresa e Deus foi muito claro para comigo. Deus falou comigo de uma forma que eu acho que não muita gente teve essa experiência. São poucas gente na terra que passaram por esta experiência. E vou dizer, no dia que Deus me chamou, eu estava a beber cerveja. E Deus falou comigo que Ele queria usar-me. Foi um sábado como esse. E Deus falou comigo que queria me usar. Isto foi sábado. Eu domingo pedi para ir a uma igreja. E eu estava a namorar com a minha esposa e eu disse, eu preciso de ir aqui numa igreja. Porque eu vim da África do Sul, não conhecia a área. E eu disse, eu precisava de ir para uma igreja. Então ela disse, está bem, vamos à igreja da minha mãe. E no domingo nós fomos a uma igreja da mãe dela, que é Ieba, né? Fui lá. Quando eu saí do culto, eu fumava também muito. Estava lá, já estava fazendo muito tempo e o corpo estava a pedir cigarro. Então eu despedi ela para não andar comigo e eu fui. E eu comprei 3 cigarros numa bancada. E quando eu comprei os 3 cigarros, acendi o cigarro e a voz veio de novo. Que eu quero te usar, mas não com essas coisas. E naquele mesmo dia, eu acendi o cigarro e deitei fora. E fui para casa. E segunda-feira, andei a cidade e encontrei um amigo meu, que juntos tínhamos amizades desde então. E eu perguntei aonde é que ele, porque eu sabia que ele era crente, o avô dele era nosso pastor e era sobrinho do meu pastor, que ficou meu pastor, Teddy de Almeida. E ele disse, eu disse, onde é que tu vais à igreja? E ele disse que eu congrego na Assembleia de Deus Pentecostal. Eu disse, para domingo, faz favor, pega-me, vamos à igreja. E esse domingo eu fui à igreja e o pastor pregou coisas muito sérias. E foi ali a minha trajetória. E depois eu cheguei no emprego, onde eu trabalhava, eu disse, eu não posso trabalhar mais. Não posso trabalhar mais, não posso. Chega de trabalho, porque eu agora tenho que me casar e tenho que fazer a obra de Deus, não posso trabalhar mais. Mas foi uma decisão assim, séria. Eu tinha casa da empresa, eu tinha carro da empresa, eu tinha salário. E eu disse que não queria nada disso. E fui-me embora e comecei a procurar como servir Deus. E foi esta parte de servir Deus, e Deus também começou a indicar-me o mundo empresarial.
Foi uma visão divina. Não foi uma coisa preparada, mas foi algo divino. Deus começou a me mostrar coisas que eu tinha que fazer neste país, coisas novas. E foi de lá onde começamos a nos dividir entre fazer negócio e Deus. Mas tinha sempre tempo, e tenho sempre tempo para Deus. Até hoje. Não, nada pode atrapalhar o meu compromisso com Deus, nenhum tipo de dinheiro. Não há nada que me atrapalhe quando temos agenda com Deus. Por isso é que vou dizer que a liderança política, a liderança espiritual e a liderança empresarial, elas podem juntos trabalhar, se você colocar Deus à frente delas todas. Ali você tem toda a manobra de trabalhar, porque ela é um triângulo que não pode ser desviado. Ninguém pode tirar a atenção do outro. Deus quer que você trabalhe, porque você tem que cuidar da família. Nós temos que trabalhar para cuidar das nossas famílias. Nós precisamos de Deus, porque nós precisamos de estar bem com ela. Então, há de ter um balanço muito sério. Há de se balancear a vida de uma forma para que nenhuma delas fique lesada. Obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada. O pastor tem mais 8 minutos aqui, temos mais 8 minutinhos. Entretanto, considerando essas várias etapas pela qual o pastor passou, e trouxe aqui aspectos muito importantes, né, que conseguiram distinguir o pastor, por exemplo, da liderança secular, a trajetória toda, como recebeu o chamado, como viu, como obedeceu. Eu gostava que o pastor aproveitasse esses minutos, que é para trazer uma visão nos líderes que aqui se encontram, nos pastores, que talvez alguns ainda estejam a passar por alguns desses desafios, não é? E considerando então essa experiência toda, como é que de uma forma resumida aconselharia aos diversos líderes que aqui se encontram a ultrapassar as dificuldades, a ouvir verdadeiramente a Deus e principalmente obedecer? Ok. Se nós vermos hoje ao corpo de Cristo, no geral, o cristianismo não está a crescer. O que está a tomar conta hoje, em geral, são outras denominações, e não tenho medo de falar, o islamismo está a crescer, o cristianismo não. O cristianismo está uma bola, nós estamos a mover de igreja para igreja. Okay? Nós estamos a sai desta igreja, vai para aquela, sai daquela, vai naquela, sai. Está acontecendo. Isso acontece por quê? Porque a igreja primitiva, quando veio, ela trouxe uma visão. E a visão foi a comissão. Ok? A comissão de ir ao mundo e fazer discípulos. Nós estamos a ganhar um outro tipo de evangelho. O evangelho está-se a tornar mais um evangelho que tem o... Como é que eu posso dizer isso em português? Ele está-se a tornar como se fosse... Está um bocado confuso, mas o que faz ela ser confusa não é o líder, são os liderados. Nós hoje temos muito problema com liderança. Todo pastor hoje está com problemas de liderança. Porque estamos a esquecer os principais efeitos de ser uma pessoa debaixo de um pastor. Eu até hoje, eu estou debaixo do meu pastor, mesmo ele morto. Porque percebi o espírito da obediência. O primeiro espírito que tem que se inculcar nos líderes é a obediência. A obediência é algo que você faz mesmo não querendo. Então, a obediência é que vai fazer com que nós tenhamos igrejas estáveis, organizações estáveis, famílias estáveis. Tudo vem da obediência.
ela parte da obediência. Tudo que nós vamos buscando por aí, ela vem para acrescer alguns conhecimentos que a gente precisa. Mas nada desse pode nos tirar do foco da obediência. E é por isso que eu queria dizer que o cristianismo não cresce. Nós temos pessoas a saírem do verbo da vida, vai para o ministério da água, sai do ministério da água, vai para o ministério do fogo, sai do ministério do fogo, vai para o ministério do capim, sai do ministério do capim, vai. Nós hoje nós raramente conseguimos encontrar uma família, uma casa que tem 20 anos do ministério. 20 anos debaixo de um pastor. Nós vamos perguntar, vamos andar, vamos perguntar. E eu sempre aconselho, quando eu há dias fui ao Instituto Nacional da Habitação. Eu cheguei no Instituto Nacional da Habitação e quando eu lá cheguei encontrei pessoas lá sentadas e eu sempre gosto de me identificar que eu sou pastor. Em todo lado onde eu vou eu me identifico logo que eu sou pastor. E a primeira coisa que eles me perguntaram, as pessoas estavam lá sentadas, qual é a tua denominação? Eu disse, isso não importa. E eu perguntei, quem não tem igreja aqui? Disseram, eu tenho igreja, eu tenho igreja. Tem igreja, tem igreja. Depois tem uma moça que disse que ela não tinha igreja. Eu disse, eu quero falar com essa. Vocês todos têm igreja, eu não quero falar com vocês. Porque vocês estão bem onde vocês estão. Então, a obediência é o produto de nós termos igrejas sãs. Igrejas, Jesus Cristo teve 12 e esses 12 andaram com ele na obediência. Ele partiu, mas eles ficaram obedientes até o fim. É assim que nós temos o Evangelho. Por causa desses 12 que se tornaram obedientes. E o conselho que eu deixo aqui aos crentes, obediência. Você não vai ter problema. Okay? Pode aprender tudo que você aprender, pode ser maior que o teu pastor, pode aprender mais, mas seja obediente ao teu pastor e você vai ver que você está a contribuir para o reino de Deus com muita coisa. Muito obrigado. Aleluia! Obrigada, pastor. Muito obrigada. Imagino que todas essas abordagens aqui já suscitaram aqui algumas perguntas no corpo de Cristo, mas nós vamos já aproveitar este tempo que é para convidar os outros preletores e dali então vamos dar oportunidade às perguntas. Amém? Então vou chamar a seguir o nosso pastor Matumona Mambo, que é pastor no Centro das Nações Eleitas de Deus, sito na Zona Verde 3, Benfica, engenheiro de profissão com mais de 20 anos de experiência na indústria petrolífera. É também mentor de jovens engenheiros, orientando-os no atendimento e adaptação na indústria petrolífera. Ou seja, o pastor Matumona tem estado a inspirar, né, e a orientar esses jovens engenheiros de forma a serem bem-sucedidos. É mentor também, realizador, desde o ano de 2018, da Conferência Internacional de Liderança, que é a Global Leadership Summit, ou GLS. É conferencista e membro da John Maxwell Leadership Certified Team. Uma das suas paixões são as missões, levando o evangelho da paz e esperança para lugares onde há necessidade de alcance de almas sedentas de Deus. Bem-vindo, pastor Matumona. Eu, particularmente, tive a oportunidade já de participar num evento na igreja do pastor Matumona e uma das coisas que me chamou muita atenção na vida do pastor é a humildade que tem este homem de Deus e a vontade de servir. Isso que nós descrevemos aqui vê-se realmente na prática. Talvez ele nem se lembre, mas ele marcou-me com essa humildade e o serviço. Nós vimos o pastor servindo como Cristo, não é? É um verdadeiro exemplo de liderança cristã. Bem-vindo mais uma vez. E vamos então chamar a seguir o nosso convidado especial, o nosso apóstolo Darren, que é para se juntar também aqui. Vou já falar um bocado também. O pastor Darren Ray é supervisor regional do Ministério Verbo da Vida
e pastor-presidente do Verbo da Vida em Aracaju. Ele ensina no Centro de Treinamento Bíblico Rema e na Escola de Ministros. É casado com Edma Ray e pai de Brandon e Emily. Então, seja bem-vindo. Tem estado a nos alimentar desde ontem. Hoje vai fechar também o dia. Então, preparem-se para aquilo que o nosso apóstolo trouxe aqui para nós. Amém? Então, vamos continuar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de começarmos, tem pessoas que estão aqui que provavelmente não ouviram a ministração dos pastores. E eu queria só, antes de levantar aqui algumas perguntas, na verdade eu vou levantar só uma e vou dar a oportunidade aqui à igreja. Queria só que dessem em 2 minutinhos ou um minutinho, falar um bocadinho sobre vocês, fora isto que eu abordei aqui, aquilo que vocês acham importante também deixar antes de responderem às perguntas. Amém? A começar pelo pastor Matumona. Pai do Senhor a todos. Amém. Eu aprendi que falar de nós é uma coisa muito difícil. Não é fácil falarmos de nós, uma das coisas difíceis é falarmos de nós. Pai de 2 filhos, já jovens, né? Tanto, já disse, engenheiro de formação, pastor há aproximadamente 13 anos. Nasci numa família católica, como muita gente. Nasci numa família católica. O meu sonho inicial era ser padre. Meu sonho inicial era ser padre e cheguei a ir ao seminário para me formar e ser padre. Só que houve algumas circunstâncias que eu não consigo explicar, que fizeram com que eu não prosseguisse. Alguém pode dizer, será que foi expulso ou que não foi? Na verdade, estava a fazer a transição de um nível para outro, e como fazia a formação na província de Malães, tinha que continuar a formação no Ambo, e foi mais ou menos no tempo de guerra, e o meu pai não quis que eu fosse. E eu tinha que continuar a fazer a formação secular normalmente. E fui fazer engenharia, era bom aluno, em cadeiras técnicas, matemáticas, físicas, etc. E fui fazer engenharia. Portanto, tudo quanto eu posso acrescentar, talvez, Obrigada. sobre mim. Obrigada, pastor. E queria só acrescentar uma coisa, se permitir. Hoje em dia, quando me vejo na posição de servir a Deus como pastor, eu digo, Deus é extraordinário. Deus consegue contornar. Eu, quando saí do seminário, eu pensei que a minha vida não seria mais voltar a servir a Deus. Mas a minha família depois se converteu, o meu pai se converteu, teve uma conversão assim um pouco quanto radical. E nós, digo radical porque ele, tal como acabou de escrever, meu pai abandonou o trabalho e foi se inscrever no Instituto Bíblico para servir. Aquilo para nós que nascemos numa família de 9 filhos foi um pouco difícil e de certa forma criou também uma certa revolta em mim, particularmente, porque nós não tínhamos os mesmos benefícios e não entendíamos como é que o pai abandona o trabalho só mesmo para servir a Deus. E nós estamos aqui a servir a Deus também. É extraordinário como Deus faz o contorno das coisas. É mais ou menos o que eu podia acrescentar. Obrigada, pastor. Vamos então ao nosso apóstolo. Amém. Boa noite, a graça e a paz. É uma honra estar aqui com vocês. Eu, na verdade, eu estava até conversando com o pastor que eu nasci de novo com 12 anos de idade, logo depois do divórcio dos meus pais. E a minha mãe, ela me criou na Igreja Batista, lá nos Estados Unidos. E eu lembro como criança que eu não queria ir para a igreja. E minha mãe também não queria ir. Só que tinha uma vizinha que não faltava à igreja nunca. Nessa igreja batista tinha galardão para quem não faltava culto.
E ela passou, naquela época, eu lembro de um culto que apresentaram ela, tinha 12 anos. E ela não tinha faltado o culto em 12 anos. Então, quando minha mãe dizia, você vai para a igreja com fulano e tal, eu sabia que não tinha escapatória. Que era certeiro. E graças a Deus, nessas idas, Deus foi semeando a palavra no meu coração. Me converti com 12 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu estava sem ter direção clara para a minha vida. Aí eu pensei, bem, eu quero ser muito homem. Então, me alistei para ser um fuzileiro americano. E aí eu fiz os exames, fiz o juramento perante a bandeira, compraram as passagens para eu ir para o treinamento e tudo estava certo para ir. E uma noite eu estava em casa, eu fui dormir e quando minha cabeça bateu no travesseiro, Deus falou comigo. Era a voz mais forte que eu já ouvi de Deus em toda a minha vida. Ele disse, eu te chamei para o ministério e eu estou te chamando para agir agora. Foi tão real e forte que eu levantei na cama assim, assustado, e eu disse para o Senhor, então, Senhor, eu aceito, mas o Senhor tem que fazer duas coisas para mim. Primeiro, tem que me tirar dos fuzileiros, porque eu já me alistei, eu não sei como sair. E segundo, o Senhor tem que me ensinar como ser ministro, porque eu não tenho ninguém na família, eu não sei nem por onde começar. E graças a Deus, Ele me tirou dos fuzileiros, me colocou no exército do Senhor e está me ensinando como ser ministro até hoje. Amém? Amém, amém. Eu vou só dar uma orientação rápida aqui às pessoas todas que estão aqui. Nós vamos abrir o momento das questões, portanto, temos aqui 3 filas, e temos 3 irmãos abençoados, em cada uma delas com um microfone. Portanto, quem quiser levantar uma questão já pode levantar a mão. Eles vão seguir aqui a ordem das perguntas. Amém? Então, enquanto vocês vão preparando as vossas questões, eu queria perguntar aqui aos nossos líderes como é ser um exemplo, né, de fé e de integridade como líderes cristãos. Posso começar? Pode sim. Bem, boa pergunta. Eu diria que ser um bom exemplo de liderança e fé como cristãos, eu julgo que começa em casa. Eu acho que começa na nossa família, porque os nossos parentes, os nossos filhos, esposa, etc., são as pessoas que nos conhecem verdadeiramente. Eu posso ser um pastor admirado, acarinhado pelas pessoas lá fora. Se não houver o mesmo sentimento em casa, eu acho que não sou um bom líder. Quando nós lemos a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, fala muito de nós, se quisermos servir ao Senhor, uma das condições é nós servirmos bem a nossa casa, a nossa família. Portanto, eu acho que o melhor palco mesmo é na nossa casa. O melhor púlpito é na nossa casa. Eu vejo muita gente que são pessoas muito sacrificadas pela vida dos outros, entre aspas. São ovelhas do Senhor, sim, mas a sua família muitas vezes está completamente despassarada. Os seus filhos não conhecem a Deus, mas ele é servo do Senhor, ele ajuda as pessoas a crescer. É uma pessoa que, enfim, é um soldado no exército do Senhor, mas há um fracasso na sua família. Então, eu acho que vejo mais nessa perspectiva. Se nós conseguirmos ser bons líderes da nossa casa, lá bem escondidos, e nós conseguimos aperfeiçoar isso, creio que nós podemos ser exemplo também fora, na sociedade. Amém. Apóstolo Darren, tem alguma? Sim, tem uma passagem onde Jesus estava falando sobre os fariseus e ele disse que eles dizem, mas eles não fazem.
Então, eu acho que a gente se torna exemplo a partir do momento que a gente faz aquilo que a gente prega, né? Eu acho que o que frustra as pessoas, mais do que qualquer coisa, é quando a gente vê um líder pregando uma coisa do púlpito e vivendo uma coisa totalmente diferente. Então, tudo que eu prego, eu tenho a responsabilidade de viver na minha própria vida. E eu quero viver melhor do que eu prego. Eu quero ser um bom vivedor, se essa poderia ser uma palavra, um praticante daquilo. E existe uma passagem também aonde a Bíblia fala sobre a mulher crente que é casada com um homem incrédulo. E é bem interessante o que ele diz para aquela mulher. Ele diz para você ganhar ele sem palavras. Então, a minha vida tem que falar mais alta do que minhas palavras. Quando eu consigo pregar com a minha vida, através das minhas atitudes e minhas ações, então eu estou sendo um exemplo. Pastor Emanuel, quer adicionar algum ponto? Sinto-me que os pastores já falaram e queria só acrescentar que, primeiro em casa, nós como pastores e pregadores temos que entender que Deus nos deu uma responsabilidade com a nossa casa. Mulher, filhos. Essa é a nossa primeira responsabilidade. E hoje, eu dou um exemplo. Eu tenho uma filha que nasceu com anemia falciforme. A minha primeira filha. E desde criança, ela soube que quando está a sentir dores, vinha a mim para orar. Para que essas dores passassem. E foi assim, cresceu assim, foi assim, foi assim. E eu pensei que talvez agora que ela está crescida, com 17 anos, talvez não seria a mesma coisa. E há tempos ela começou a passar mal. E ela veio e disse, papá, ora, faz aquela tua oração para a dor passar. Ela não pediu o medicamento. Porque ela sabe que isso funciona lá em casa. Então, nós temos que ser os primeiros em casa. Quando nós somos casais, não há casal perfeito, né? Não existe. Se eu dizer aqui que o meu casamento é o dos mais perfeitos, estou a mentir. Mas eu com a minha esposa, há coisas que a gente, quando isso aqui não é segundo a Bíblia. Nós nos baseamos naquilo quanto a Bíblia nos diz que nós podemos fazer. Então, casa, a nossa casa é o nosso primeiro centro. Agora, há aqui um equívoco. Nós temos que viver uma realidade. Houve um tempo na minha vida que eu vivia mais para a igreja do que a família. Eu fiz esse erro, os inverti. Mas eu fazia esse erro. Eu pegava o que era de casa, dava para a igreja. Pegava consumo de casa, dava na igreja. Não nos liga, mulher, Deus vai nos dar. Não liga, mulher, né? Graças a Deus ela nunca travou. Mas também era um erro, né? Era um erro. Então, temos que balancear, mas temos que viver uma vida condigna. Nós temos que viver aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala é que a gente tem que viver. Se a gente fala que Deus faz, então nós temos que ter experiência que Deus faz. E eu queria agradecer aqui a minha esposa, mais uma vez, por ter aceitado os desafios da fé. Eu uma vez cheguei em casa, disse na minha esposa, larga teu trabalho também. Aleluia. Larga teu trabalho, larga tudo e vai embora para uma missão. E Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar, vai nos honrar, não se preocupe. E graças a Deus ela aceitou. Então, quer dizer, é bom viver primeiro em casa e depois lá fora.
Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Obrigada. Vamos então saber se já temos aqui algumas perguntas. Já temos ministros? Ali? Visto que os líderes tomam decisões, a minha pergunta é: qual é o conselho que se pode dar a alguém? Visto que os líderes tomam decisões, a minha pergunta é: qual é o conselho que se pode dar a alguém que tem dificuldade em tomar decisões, a agir em momentos de indecisão? Indecisão. Quem quer responder essa pergunta? A tomada de decisão é uma decisão. E também não tomar decisão também é uma decisão. É só isso. Obrigado. Pastor Matumona, o apóstolo, gostavam de acrescentar alguma coisa antes de passarmos para a próxima pergunta? Eu acho que o pastor respondeu muito bem, mas diria que os líderes muitas vezes são confrontados com situações em que eles têm que tomar uma decisão. As pessoas querem que eles digam alguma coisa, que eles deem alguma orientação. E certamente há momentos em que o líder pode sentir-se isolado, porque há situações que as pessoas vão dizer: Pastor Júlio, nós aqui só viemos, a visão é sua, nós aqui só estamos aqui para dar apoio. E o líder tem que tomar uma decisão naquelas circunstâncias. E tal como disse essa manhã, de que quando nós estamos muitas vezes encostados contra a parede, quando nós não temos tempo suficiente, porque há situações em que eu tenho que tomar decisão agora. Não há tempo, tenho que tomar uma decisão agora. Se nós tivermos o segredo de termos uma conexão com Deus, buscar a ajuda de Deus, isso é muito fundamental. Agora, é verdade também que qualquer líder deve se preparar de que nem toda decisão que ele vai tomar vai agradar a todo mundo. E tal como disse o pastor, não tomar a decisão também é uma decisão. Então, convém que a pessoa se convença de que a decisão que eu estou tomando é uma decisão que é para o bem do grupo ou para a realização da visão que Deus pôs em mim. Então, as consequências depois certamente virão, mas tem que tomar uma decisão, é necessário, mesmo que não tenha apoio das pessoas, mas buscar a Deus para ajudar na tomada de decisão. Amém. Eu acho que tem decisões pequenas e tem decisões também grandes. Então, a gente está generalizando aqui todo tipo de decisão. Obviamente, a gente quer acertar em todas as decisões, mas quando a decisão é muito grande, muito séria e pode gerar muitas repercussões, então a gente precisa realmente se aproximar de Deus e orar e buscar direção, porque graças a Deus, uma das funções do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar, justamente para que a gente tome decisões certas. Pretendo falar um pouco sobre isso hoje à noite, inclusive. Mas às vezes eu vejo pessoas tão inseguras. Tem uma menina lá do Brasil que vem na minha cabeça agora. A menina é tão indecisa sobre tudo, ela não consegue ir para frente em nada. E assim, eu acho que a gente
tem que ter confiança em Deus de que primeiro aquilo que a gente já colocou no nosso coração da palavra já serve como parâmetros da nossa vida, né? Então, eu vou por esse caminho porque eu sei que a palavra diz assim, assim e assado. Então, isso já foi colocado em mim bem antes. Então, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Está falando sobre decisão, né? Que caminho eu devo ir. E uma coisa que minha esposa falou, porque eu tinha até mencionado que eu conheci ela pela primeira vez, um dia, e a gente casou 4 meses depois. Eu sou macho. Mas uma das coisas que ela achou fantástica em mim foi essa decisão, que eu fui direto. Eu disse, olha, porque realmente eu não inventei, Deus havia falado comigo de verdade a respeito dela, e eu disse, olha, eu já rodei o mundo, já morei na Ásia, agora eu estou aqui, e eu disse para Deus que eu não iria me relacionar com nenhuma mulher até que Ele falasse comigo. E Ele falou comigo sobre você. Eu disse, mas eu também sei que isso tem que ser mútuo. Se você não tiver no seu coração, então fique tranquilo, não se sinta pressionada. Mas, se tiver, meu número é tal. E ela ligou para mim no outro dia. Mas uma das coisas que mais, assim, lhe atraiu como mulher era a minha firmeza naquilo que eu estava decidindo naquele momento. Eu acho que referente a um homem, a um marido, o homem que é indeciso, que ele está assim balançado e não consegue tomar decisões, ele deixa a mulher muito insegura. E é muito importante que ele tenha firmeza nas decisões que toma. Amém. Temos mais alguma pergunta? Temos ali uma. E a seguir teremos lá no fundo. Aqui também. Glória a Deus, meu nome Então é Antônio é aqui, Simão. ali e depois aqui. Glória a Deus, meu nome é Antônio Simão, grato pela oportunidade que me é concedida. Pronto, penso que desde ontem temos aprendido muito com esses homens de Deus que estão formando o painel, mas eu gostaria de direcionar uma pergunta específica. Creio que ontem já ouvimos muito, mas era mais para o pastor Dário. Pronto, eu sou angolano e como angolano e ministro de Deus também já nesta nação, temos observado especificamente na nossa nação muitas situações desagradáveis no que concerne a lideranças. Infelizmente, eu pessoalmente tenho observado que a nível de muita liderança na nossa nação, a unção tem estado mais acima do que o caráter, quando devia ser o inverso. E ontem ouvi o testemunho do pastor Dário, que é pastor há 25 anos e pastor da mesma igreja durante 25 anos. Isso é obra, isso é algo de Deus, isso é extraordinário. E algo que me chamou a atenção é que o pastor Dário tem 2 filhos, um de 22 anos que já é casado, é pastor auxiliar, e uma menina de 20 anos que vai casar ainda este ano. Pastor Dário, de tudo que já aprendemos, eu gostaria de saber qual é o segredo que podia mais uma vez compartilhar conosco para manter-se como pastor da mesma igreja durante 25 anos e durante 25 anos merecer a confiança da liderança até hoje. Então, sobre a primeira pergunta, qual é o segredo de me manter pastoreando a mesma igreja por 25 anos? Para mim é simples.
minha vida não me pertence. Então, Deus é o meu dono. Eu sou propriedade exclusiva dele. Então, quem manda na minha vida não sou eu. Quem manda é ele. Então, eu até falo porque há muitos brasileiros, nem tanto agora que Trump ganhou a eleição, mas havia muitos brasileiros querendo ir embora para morar nos Estados Unidos. Eu fiz exatamente o inverso. Saí dos Estados Unidos para morar no Brasil. Por quê? Porque Deus falou comigo. Eu não vou, por conta do tempo, contar todos os detalhes de como foi que eu cheguei a assumir o pastoreio dessa igreja. Mas foi totalmente sobrenatural e foi claramente direção de Deus. E há 25 anos, Deus nunca disse para fazer outra coisa. É por isso que eu estou no mesmo lugar durante todo esse tempo. Se Ele falar para ir embora, daqui a um tempo, minha vida lhe pertence e eu irei. Se Ele não falar nada, então vou permanecer por mais 25 anos, que eu já decidi que eu vou no arrebatamento, viu, gente? E com relação a... Eu acho que a fala foi a questão da liderança, manter a estima, o respeito deles. A gente conhece bem com quem convive. Quando a gente é casado com uma pessoa por alguns anos, já não há necessidade nem comunicação verbal. A pessoa já faz um gesto e você já entendeu tudo. Ela mexe a sobrancelha e você já entendeu um parágrafo. Pela convivência. Então, quando eu assumi a igreja, eu tinha 24 anos de idade. Pessoas ficaram chateadas. Eu gostaria de dizer para você que foi gloriosa. Ou a minha entrada, o pessoal disse, que homem de Deus. Não, tinha gente que saiu da igreja. Disse que eu era um menino, uma criança, que parecia que eu estava recebendo um presente de Natal, que era dia 24 de dezembro que eu assumi. Só que o tempo e a convivência revela muita coisa. Porque tem coisa que você consegue até disfarçar por uns dias, mas ninguém disfarça por 25 anos, não. Então, hoje, o povo sabe quem eu sou. E não sou perfeito, né? Eu sou humano como qualquer outra pessoa, mas eu amo a Deus. E eu procuro, de todo o meu coração, viver tudo que a palavra de Deus me ensina e me fala. E eles veem nisso, e eles apreciam isso. Amém. Glória a Deus. Vamos então para as duas questões. Não sei se são as últimas, isso depende das perguntas em si. Então temos uma ali no fundo e depois temos a outra aqui. Vamos fazer as duas questões ao mesmo tempo e depois vamos esperar que nossos líderes nos ajudem. Então. Amém. Chamo-me Isabel Machado. A minha pergunta vai especificamente para o pastor Emanuel. A abordagem do pastor Emanuel chamou-me muita atenção e a minha pergunta é a seguinte. Para aqueles que só agora começaram a servir e o chamado está ardendo muito em seus corações, o que devem fazer para trilhar este caminho com excelência, sobretudo os jovens? Obrigada. Sim, a outra pergunta. Aqueles que foram chamados para servir a Deus. Pastor Emanuel, só um minuto. Vamos ouvir a outra também e depois então vai seguir com a resposta. Paz e graça, igreja. Eu sou o pastor Alfredo, da Igreja Pentecostal Semente da Paz. Desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui e da vida dos ministros de Deus e da minha mãe na fé que se faz presente, a apóstola Albina. Eu tenho duas perguntas, mas vou fazer um casamento para melhor irmos com o tempo. O apóstolo Darwin ontem, na sua explanação, falou sobre visão e vista.
onde disse que vista é sobre o presente e a visão é sobre o futuro. Eu gostaria que o apóstolo explanasse um pouquinho mais na profundidade, né, desse pequeno trecho para que nós possamos entender. E a outra questão é para todos os ministros, como deve se fazer para mexer naquele time, no time que se ganha. Eu acredito que os servos de Deus já entenderam. O time que se ganha, da liderança. Para nós termos uma liderança eficaz. Se tem alguém que no time não está a jogar em condições, como nós devemos fazer para mexer essa pessoa sem trazer um certo escândalo na igreja? Obrigado. Sim, pastor Emanuel. Ok, a minha resposta para a jovem é como fazer para trilhar com o chamado. A primeira coisa que eu queria aconselhar as pessoas, e eu acabei de ouvir aqui o pastor que ouviu Deus há 25 anos e até agora Deus não falou mais nada. E eu sou extremamente impressionado por pessoas que todos os dias Deus fala com eles. Todos os dias. Tem um recado. Amém? E se você foi chamada na igreja para trilhar, a palavra nos conta a história de Samuel. Queria vos levar à história de Samuel. Samuel cresceu dentro de uma igreja e ele estava lá dentro desta igreja e um dia Deus chamou Samuel. Chamou a primeira vez e ele foi, mas Deus usou uma voz. Uma voz que ele usou é do seu pastor que estava lá a cuidar dele, que era Eli. E ele foi a Eli apresentar-se e disse, Deus me chamou, não te chamei, vai. Samuel só conseguiu ouvir a Deus pela instrução que Eli lhe deu. Não porque a voz de Deus não estava lá. Ele só conseguiu ter outras instruções de Deus quando Eli lhe deu a instrução como ele deve responder. Por isso, se estiver dentro de uma igreja, vai ter um pastor. E eu só lhe aconselho, se quer trilhar com sucesso, obedeça e ouça o seu pastor. Mais nada. E ali vais ter todo. Não vai procurar conselho em outros pastores, não vai procurar conselho no TikTok, não vai procurar conselho no WhatsApp, no Instagram. Vai no teu pastor e ele vai te dar instruções e você vai ter sucesso. Okay. Aleluia. Vamos então para a próxima questão. Sim. Então, sobre a primeira pergunta, foi reforçando um pouco sobre a diferença de vista e visão, né? O apóstolo Paulo, ele disse que nós andamos por fé e não por vista. E ele deixa claro nesse versículo que ou você faz um ou você faz o outro, mas você não pode fazer ambos ao mesmo tempo. Se eu andar pelo que eu vejo fisicamente e naturalmente, eu não andarei pela fé. Se eu andar pela fé, então eu automaticamente não vou ser movido pelo que eu vejo com meus olhos naturais. Deus, ele sempre usou visão para se comunicar conosco e para nos motivar e para nos conduzir. Um exemplo disso é Abraão, né? Ele disse para Abraão, ele disse, veja de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ele disse, toda a terra que você vê, eu te darei. Chama muito minha atenção, ele não disse que daria qualquer terra. Ele disse a única terra que ele iria dar era a terra que ele estivesse vendo. Então Deus, ele trabalha com visão e fé, na verdade, ela precisa de visão para poder
consolidar-se. Eu vou lhe dar um exemplo. Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia chama Deus de arquiteto e também de construtor. Diz que ele é as duas coisas. Um arquiteto faz o quê? Você dá informações para ele sobre o que você quer. E ele gera uma imagem. Ele dá uma visão. Mas aí, aquela visão por si só, ela não serve para nada. Porque ela precisa ser construída. É por isso que é necessário o construtor. Que vem e ele dá forma para aquilo que é apenas uma imagem. É assim que funciona fé e esperança. Esperança é um tipo de visão que Deus lhe dá, e a sua fé é o que faz concretizar e materializar aquilo. A gente ouve às vezes a expressão um sonho realizado. Então Deus é o mestre em realizar sonhos. Ele nos dá o sonho e nós, pela fé, executamos o que Ele instrui e se manifesta. Mas uma coisa importante é que a maioria, em primeiro lugar, se você consegue realizar o sonho com suas habilidades naturais, não é de Deus. O sonho que é de Deus é tão grande que você jamais teria a mínima condição de fazer. E, na maioria das vezes, quando se tem um sonho, uma visão de Deus, muita coisa, quando você olha ao redor, está parecendo exatamente o contrário. Pense sobre José, por exemplo. Ele recebeu um sonho de Deus para estar no palácio, mas ele se encontrou na prisão. Não existem dois extremos mais distantes do que isso. Então, às vezes, a gente se encontra com um sonho de Deus por dentro, mas por fora está totalmente parecendo o contrário. E é nesse momento que a visão tem que ultrapassar a vista. Amém? Aleluia. Falta a última parte, né? Eram duas em uma. Ok, qual foi A segunda? última era sobre como, em suma, como gerir, como lidar com as crises. E se calhar que é para ajudar aqui também nessa questão, o apóstolo mais cedo falou sobre um dos maiores desafios que viveu na liderança, que foi afastar um pastor, não é? Certamente que isso gerou crises. Então, a questão do irmão está basicamente baseada nessa questão, como lidar com essa crise. Como é que o pastor fez no caso, né? Porque isso certamente surgiu, criou situações dentro da igreja, a própria pessoa que foi afastada, não é? Porque normalmente tentamos nos colocar na posição de vítimas. Então, como lidar com essas crises? Eu acho que tudo que a gente faz no ministério vai ter desafios, né? Às vezes eu digo para pessoas que tem situações que a gente não tem uma decisão que é fácil. A gente tem que ver o que é menos pior, né? Porque as duas decisões já são ruins. Mas tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer de uma plataforma de amor. O amor tem que ser a força motivador por trás de tudo que nós fizemos. Inclusive, eu lembro quando eu iria ter que remover um pastor, havia pessoas que diziam para mim, olha, parabéns, pastor, é isso mesmo. Eu tinha outros que disseram, pelo amor de Deus, não faça não. Então você tem os dois grupos. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama.
Então, a correção, às vezes, pessoas confundem, né? Que a correção e a disciplina é o amor de Deus, se for executado com amor. E todas as vezes que eu tive e eu não sei se foi pontualmente sobre a remoção de um pastor, eu estou usando como ilustração, mas tudo a gente sempre fez com muito amor, né? Amor pela pessoa, amor pela família. Para você ter uma ideia, quando a gente removeu, a gente conseguiu ou continuou remunerando durante um tempo, porque era uma pessoa casada, com filhos, e a gente tinha compaixão também da família que estava sofrendo o pecado e a consequência do próprio pastor. E eu acho que também uma disciplina eficaz é quando você não simplesmente executa a disciplina, você dá o castigo, mas você não acompanha. Porque nós não queremos estragar a vida de ninguém. E eu vou dizer outra coisa. Quando uma pessoa erra e ela peca e ela gera essas repercussões, isso dói demais. Isso não atinge apenas a pessoa, isso atinge a todos. E às vezes, o maior ato de amor é a gente estancar. Você falou sobre como ficou depois a igreja. Por incrível que pareça, gera um temor dentro da casa de Deus. Gera um respeito, por quê? Porque as pessoas entenderam o seguinte: se nem o pastor escapou, o que dizer de nós? Então essa é uma igreja séria. Essa é uma igreja que realmente vive a palavra e até as autoridades têm que seguir a mesma linha. Então, para nós, gera o respeito, gera uma repercussão positiva, porque eles viram que a gente não deixou passar. Agora, é claro que cada caso é um caso, né? Eu estou falando pontualmente sobre uma situação severa, né? Mas cada dose de disciplina vai depender da situação. Eu sei que no meu casamento, eu lembro um caso específico do meu filho. E meu filho fez algo errado. E minha esposa, ela disse que tinha que fazer tal coisa. E eu disse: meu amor, é muito forte essa disciplina perante o erro que foi cometido. Eu não queria não discipliná-lo, mas eu entendi que a dosagem devia ser menor. Então a gente teve essa situação, com certeza outros casais já devem ter passado por isso, mas eu estou usando esse exemplo para dizer justamente isso, que cada caso é um caso. Você não pode colocar cada situação na mesma cesta, mas uma coisa é certa: se a correção, se a disciplina for feito com amor, então já está com o espírito correto e vai ter bons resultados. Muito obrigada, apóstolo. Nós vamos então aproveitar esses últimos minutos, que é para ouvir de cada um de vocês, pastores, apóstolo, deixar uma palavra, não é, para os líderes que aqui se encontram, para o corpo de Cristo em geral, sobre como então desempenharem com sucesso essa liderança do tipo de Cristo, que na verdade é o tipo de liderança que nós percebemos que cada um de vocês exerce aqui, não é? Considerando as diferentes posições que tem na sociedade, e percebemos que o centro de tudo isso é Cristo. Então, vou pedir que, de uma forma resumida, deixem uma mensagem para cada um de nós aqui, a começar pelo pastor Matumona,
A seguir o pastor Emanuel e terminamos então com o apóstolo Dário. Ok, muito obrigado. A minha palavra para os ministros aqui presentes é mais no sentido de chamar a atenção para o equilíbrio entre a família e o ministério, porque nós temos casos de muitos ministros que têm ficado doentes, têm tido problemas de saúde graves, porque eles dão o máximo de si na obra do Senhor, não cuidam de si. É importante nós termos esse equilíbrio entre o trabalho ministerial e a família. Nós temos um exemplo bíblico muito conhecido que é o caso de Moisés. A Bíblia conta que enquanto estava no deserto, uma vez o Jetro, seu sogro, o visitou e ele observava a forma como ele trabalhava desde manhã até o entardecer, sem descanso. Não tinha ninguém que trabalhava com ele. E ele ficava completamente cansado, não tinha tempo para a família. E no final o Jetro chamou, disse: Moisés, o que você está fazendo não está correto. Porque eu acho que muitas vezes os ministros trabalham com muito zelo, mas nem sempre o zelo significa fazer bem as coisas. E, portanto, ele ouviu, porque a instrução foi: por que você não escolhe entre os homens aqui presentes pessoas capazes de dirigir 1.000, 500 pessoas, 100 pessoas? Isso é que muitas vezes nós não sabemos fazer. Queremos acumular todo o trabalho para nós. Quando Deus pôs nas nossas congregações pessoas que podem, quando instruídas, fazerem também o trabalho e ajudar no crescimento da obra. Se permitir, iria responder, acrescentar só alguma coisa do pastor, acho que é Semente da Fé, que falava sobre os ministros que não performam e como retirar esses ministros. Eu iria dizer, temos que treinar as pessoas, temos que confiar nas pessoas, diferente da liderança secular ou corporativa, em que o que nós procuramos das pessoas são as suas habilidades naturais e talentos, sabe falar bem inglês, se alguma vez, ou está trazendo uma experiência de 5 anos, conhece a contabilidade, completamente diferente na liderança cristã, onde nós queremos disponibilizar para a obra de Deus os dons que Deus derramou na nossa vida. Então nós temos que confiar nas pessoas, treinar as pessoas. Aquela gente que Deus pôs para si, diante de ti, é para serem usados mesmo para o avanço da obra. Não se considere de super-homem, vais morrer, Cristo já morreu para a igreja, a obra não é sua, a igreja não é sua, então concentre-se e crie esse equilíbrio entre você, entre a família e você. Amém. Pastor Emanuel. Eu sempre digo, se alguém entrar aqui agora com uma arma e perguntar quem morre para a igreja aqui agora, eu vou levantar a mão e vou dizer eu não. Mas é sério. Eu não. Porque Cristo já pagou um preço muito alto. Então eu não tenho que pagar o sangue de Cristo. Eu tenho que só cumprir. Jesus Cristo mostra a característica de um dos maiores líderes que nós já conseguimos ver na Terra. A capacidade de liderança não é fazer tudo. A capacidade de liderança é você identificar líderes no seu meio para que consigam trilhar e fazer uma visão acontecer. Se nós vermos, Jesus Cristo teve todo tipo de líder. Todo tipo de líder. Desde líderes políticos, desde líderes empresariais, desde líderes, aqueles que ele ensinou a vida religiosa. Quando Cristo morre, ele nos demonstra isso. A palavra diz que quando ele esteve na cruz, então Nicodemos, que foi o seu discípulo secreto, um discípulo dele que tinha
o poder político, esse teve a capacidade de ir falar com o Estado para poder pedir o corpo de Cristo. Esse era um discípulo de Cristo. Era uma pessoa que Jesus Cristo sabia aonde ele havia de lhe precisar. E depois tinha o empresário. Nós temos que deixar de pensar que os empresários, não é que mandam na igreja. E há pastores hoje que estão, e eu sinto pena de pastores dependentemente de empresários na igreja. Eu sinto pena de vocês, porque eles sentem medo dos empresários, não conseguem punir o empresário, não conseguem lhe meter no castigo, não conseguem lhe meter na disciplina, porque empresário traz dinheiro na igreja, não é? Então, sentimos medo, não é? Lá no Ministério de Deus da Graça não tem medo de vocês. Amém? Aleluia. Não tenho medo de empresário, porque eu sou empresário também. Aleluia. Para dizer que nós devemos saber, como líderes, posicionar as pessoas. Você, pastor, não sabe tudo. Olha, eu nunca estudei português, nunca fui numa escola para aprender português, nunca fiz isso. Toda a minha formação foi em inglês. Olha, Deus me deu uma líder, uma mulher aqui, não é pastora, minha mulher não é pastora. Não vai ser também. Ok, não vai ser, porque Deus ainda não falou comigo. Ela fala muito bem português, ela é professora de português, então ela me ensina certas coisas. Ok? E há outros líderes que eu vou buscando que me auxiliam em coisas que eu não sei. Por isso, eu não sei tudo. Líder, você não sabe tudo. Quando você responde todas as perguntas, você está no caminho da perdição. Quando você responde todas as perguntas. Esse é o meu conselho. Muito obrigado. Amém. Apóstolo Darren. Então, bem rapidinho, se tiver uma coisa que eu posso deixar para você, que tem me servido ao longo de todos esses anos de obediência no chamado, é uma mentalidade de eternidade. Amém. Porque o fato é, um dia, todos nós vamos estar ajoelhados diante de Jesus. E naquele dia, eu quero ouvir dele, muito bom, servo bom e fiel. Então, quanto mais eu penso naquele dia, isso me estimula e me motiva a fazer as coisas certas, da maneira certa, hoje na minha vida. Então, que todos vocês possam viver sua vida e o seu ministério de tal maneira que naquele dia você possa ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Bem, muito obrigada, apóstolo Darren, pastor Matumona, pastor Emanuel, muito obrigada mesmo pela vossa participação, que certamente vai transformar as nossas vidas, amém? Quem tem ouvidos? Acho que não ouvimos bem. Quem tem ouvidos? Amém. O Espírito está a falar muito para as igrejas, amém? Então, certamente que aquilo que o Espírito Santo trouxe para nós através desses homens de Deus vai ficar enraizado na tábua dos nossos corações. Então, o tempo terminou mesmo e eu vou chamar o nosso líder, Isaac. Obrigada. Podem tomar vosso assento.